Eu me encontrava no saguão do Hotel Hilton, no centro de Albany, não muito longe do Capitólio. Era quinta-feira à noite, por volta das 22 horas. Eu não estava lá para fazer check-in nem para relaxar. Eu tinha vindo em busca de algo muito mais sombrio. Minha esposa, Melanie, também estava lá, mas não comigo. Ela estava passando a noite com o namorado, completamente alheia ao fato de que eu sabia do caso. Durante meses, eu soube da traição dela, e isso me corroía por dentro, destruindo lentamente a pouca paz que me restava. Eu ficava me perguntando o que tinha dado errado entre nós. Será que a culpa era minha? Será que eu a tinha empurrado para os braços de outro homem? Claramente, eu não era mais suficiente para ela. Não da maneira que importava. Cheguei a considerar deixá-la continuar, na esperança de que ela se cansasse de Caim e voltasse para mim. Mas, no fundo, eu sabia que isso não ia acontecer. Uma vez que ela experimentasse a emoção de algo novo, não havia como voltar atrás. Esperei e torci para que as coisas mudassem, mas elas nunca mudaram. No fim, eu sabia que precisava encarar a verdade. Era melhor terminar tudo agora do que deixar a traição continuar me corroendo por dentro. Havia tantas perguntas, e as respostas pareciam estar sempre fora do meu alcance. Então, elaborei um plano. Não era perfeito, mas era alguma coisa. Eu não estava lá para causar violência ou confusão. Isso não ia ajudar. Meu advogado me alertou para não tomar nenhuma medida drástica, lembrando-me de que a violência só pioraria as coisas. Eu não ia arruinar minha vida por causa do namorado dela. Não, meu objetivo era simples: acabar com a farsa e recuperar um pouco de dignidade, mesmo que isso significasse deixar Melanie desconfortável. Permita-me apresentar-me. Meu nome é Donald Taft. Tenho 34 anos e nasci e cresci em Albany. Ou pelo menos sou médica da emergência no principal hospital da cidade. Recentemente, tirei uma licença porque o trabalho estava me esgotando. Eu vinha trabalhando no limite há anos, me matando de trabalhar, e meu médico insistiu que eu fizesse uma pausa antes que eu entrasse em colapso. Não contei para Melanie sobre minha licença porque, sinceramente, ela não se importaria. Ela é assim mesmo. Frio, egocêntrico e indiferente às minhas dificuldades. Melanie, minha esposa, tem 32 anos e trabalha como analista de crédito em um banco nacional na cidade. Moramos em um bom apartamento de 2 quartos perto do hospital e, felizmente, não temos filhos. Ela é deslumbrante. 1,73 m de altura, com longos cabelos castanhos que chamam a atenção por onde passam. Os homens a notam o tempo todo. Conhecia na faculdade, numa aula de inglês que eu fazia para cumprir um requisito. Eu era da área de ciências, então não me interessava muito por literatura, mas Melanie rapidamente se tornou meu foco. Convidei-a para sair e o resto, como se costuma dizer, é história. Após a formatura, moramos juntos por alguns anos antes de nos casarmos logo depois que terminei a faculdade de medicina. Tive a sorte de me formar sem dívidas graças ao apoio dos meus pais, embora tenha trabalhado todos os verões para ajudar a pagar meus estudos. Meu pai é dono de uma construtora e eu passava meus verões trabalhando em suas obras, ganhando salário mínimo para ajudar com as despesas da faculdade. Trabalho duro é algo a que estou acostumado e levei essa ética para minha carreira como médico. Agora eu ganho uma renda estável. US$ 180 mil só no ano passado e a Melanie ganha cerca de US$ 90 mil no banco. Financeiramente, estamos ótimos, e meu potencial como médico de emergência é enorme. Em alguns anos, eu poderia estar ganhando até US$ 600 mil por ano. Tínhamos grandes planos para o futuro: formar uma família, comprar uma casa no subúrbio e construir uma vida juntos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Claramente, a Melanie tinha outros planos. Descobri sobre o caso dela por acaso. Uma enfermeira do pronto-socorro que conheceu Melanie em uma festa de fim de ano a viu em um restaurante no centro da cidade com Caim. Ela o reconheceu. Mais sobre isso adiante e me contou. Naquela noite, observei Melanie e Caim caminhando de mãos dadas pelo saguão do Hilton antes de desaparecerem no elevador. Viu apertar o botão do 12º andar e as portas se fecharem atrás deles. Fiquei no saguão, olhei para o meu relógio e repassei meu plano mais uma vez. Não se tratava de vingança. Tratava-se de retomar o controle da minha vida. Eu já havia sofrido desrespeito suficiente e era hora de acertar as coisas. Fui até a recepção e pedi para ser transferido para o quarto de Caim Acheson. Caim é um empresário local que administra uma empresa de paisagismo e manutenção de propriedades.
Ele é casado e tem 2 filhos, mas, por algum motivo, achou que não havia problema em ter um caso com a minha esposa. Caim e Melanie mantinham um caso há quase 2 anos quando descobri. A verdade me atingiu em cheio quando percebi o quanto ela me traiu. Foi puro acaso que seu segredo foi revelado. Uma enfermeira com quem eu trabalhava comentou casualmente que tinha visto Melanie em um restaurante no centro da cidade com alguém que ela chamava de amigo. Caim. Naquele fim de semana, eu tinha trabalhado em mais um turno de 18 horas. Lidar com o caos habitual do pronto-socorro, esfaqueamentos, tiroteios e tudo mais. Enquanto Melanie jantava fora com seu amante, a enfermeira reconheceu Caim porque a empresa de paisagismo dele havia trabalhado recentemente em um projeto para o marido dela. Assim, o segredo de Melanie foi revelado. Alguns dias depois, decidi testar as águas. Sentada à mesa da cozinha, mencionei casualmente que Carol, a enfermeira, eu tinha visto Melanie jantando fora com uma amiga. Não mencionei Caim pelo nome, mas perguntei sobre a comida, brincando que deveríamos experimentar qualquer dia desses. Melanie congelou por um segundo, o rosto empalidecendo, mas se recuperou rapidamente, disfarçando com um vago "estava tudo bem" e mudando de assunto. Aquele breve momento de pânico em seu rosto me disse tudo o que eu precisava saber. Na semana seguinte, comecei a colocar meu plano em ação. Confiei em meu pai, dizendo que suspeitava que Melanie estava me traindo. Ele ficou chocado e decepcionado. Ele sempre gostou de Melanie e estava animado com a ideia de formarmos uma família. Conversamos bastante, elaborando uma estratégia para me proteger em caso de divórcio. Ele prometeu manter segredo, sem nem mesmo contar para minha mãe, que ficaria arrasada. Então, conversei com minha supervisora no hospital e expliquei a crise pessoal que estava enfrentando. Ela foi compreensiva, mas ficou desapontada, pois conhecia bem a Melanie. Concordou que eu precisava de um tempo de folga e providenciou uma licença de 3 meses para que eu pudesse resolver as coisas. Também me encontrei com o psiquiatra do hospital, que apoiou minha decisão, citando o estresse extremo que eu estava sofrendo tanto no trabalho quanto em casa. Com o apoio deles, pude me concentrar em salvar meu casamento em crise. A peça final do quebra-cabeça foi contratar um detetive particular. Em uma semana, o detetive já havia reunido informações detalhadas sobre o caso de Melanie e Caim. Os registros dos encontros, dos lugares favoritos e até dos hotéis que frequentavam. Os recepcionistas estavam dispostos a compartilhar os dados pelo preço certo, e um pequeno suborno me rendeu um histórico de 2 anos das visitas de Caim ao mesmo hotel, frequentemente acompanhado da minha esposa. Munido de provas irrefutáveis, eu sabia que era hora de agir. Melanie não fazia ideia de que eu a estava investigando. Ela pensava que eu estava trabalhando em um longo plantão no pronto-socorro naquele dia. Eu conhecia bem a rotina dela e previ que ela sairia do trabalho, encontraria Caim para jantar e passaria um tempo com ele no hotel antes que ele voltasse para a família. Naquela manhã, depois que ela saiu para o trabalho, arrumei minhas coisas essenciais. Carreguei minha motocicleta. Uma Honda Africa Twin de 2019 com tudo o que eu precisaria para alguns meses na estrada: roupas, capa de chuva, um iPad e artigos de higiene pessoal. Eu tinha planejado percorrer de bicicleta a costa da Nova Inglaterra, passando pelo Maine e chegando ao Canadá. De lá, seguiria por New Brunswick, Nova Escócia, pegaria uma balsa para a Terra Nova e continuaria atravessando o país pelas montanhas rochosas antes de descer pela costa oeste. A jornada levaria meses, me dando o tempo e o espaço necessários para me curar. Cheguei a pensar em me juntar aos Médicos Sem Fronteiras por 1 ou 2 anos. Qualquer coisa para recomeçar minha vida. Mas primeiro eu precisava encerrar o capítulo sobre Melanie de uma vez por todas. Entrei no hotel e fui direto à recepção, pedindo para falar com Kanye Cherson. O recepcionista tocou a campainha do quarto dele. Depois de um instante, Caim atendeu. Peguei o telefone, me recompondo. Posso falar com Melanie Taft, por favor? Perguntei calmamente. Houve uma pausa antes de Caim responder, confuso: não há ninguém aqui com esse nome. Você deve ter discado o número errado. Eu não recuei. Apenas diga a ela que houve uma morte na família, eu disse, elevando um pouco a voz. Diga a ela que o marido dela, Donald Taft, morreu. Caim gaguejou. O quê? Eu não entendo. Eu o interrompi. Diga a ela que o marido dela está morto, repeti firmemente antes de desligar o telefone com força. Devolvi o telefone à recepcionista, que me olhou com os olhos arregalados e confusos. Dei-lhe um sorriso educado, agradeci e saí. Minha moto estava me esperando lá fora. Coloquei o capacete, respirei fundo e esperei.
Momentos depois, Melanie saiu correndo do hotel, frenética e desgrenhada. Ela parou um táxi e desapareceu na noite. Sem dúvida, ela estaria voltando para o nosso apartamento. Ela não me encontraria lá. Eu já tinha partido, rumo à liberdade. Quando cheguei ao apartamento, algo parecia estranho. A viagem de elevador até o nosso andar pareceu interminável, e quando finalmente cheguei à porta, minhas mãos tremiam enquanto eu lutava com a chave. Corri para dentro, chamando por Donald. Não houve resposta. O apartamento estava estranhamente silencioso. Então eu percebi isso. Um envelope com meu nome rabiscado na frente estava sobre a mesa da cozinha. Abri-o com as mãos trêmulas. Dentro havia a aliança de casamento de Donald e uma única folha de papel. O bilhete dizia: Melanie pode me considerar morta. Nosso casamento acabou há muito tempo, e foi por isso que fui embora. Peguei o que precisava, o resto é seu. Faça o que quiser com ele. Já avisei a empresa que não voltarei. Você decide se fica ou vai embora. A decisão é sua. Não me procure. Estou viajando, tirando um tempo do trabalho, da vida e do caos que você criou com Kara Cheson. É evidente que o casamento comigo não é mais importante para você. Espero que encontre a felicidade nas escolhas que fez. Cuide-se, Donald. PS. Meu advogado entrará em contato em breve com detalhes que podem ou não ser úteis para você. A decisão é sua. Encarei a carta, atônita. O que eu tinha feito? Nunca imaginei que Donald descobriria sobre Caim, muito menos que me deixaria. Para mim, Caim nunca foi sério. Ele era apenas alguém para preencher o vazio deixado pelo trabalho constante de Donald e pelo nosso crescente distanciamento. Eu me sentia sozinha, ansiando por atenção e carinho. Pensei que Donald eventualmente diminuiria o ritmo e voltaríamos aos trilhos, como todos os casais fazem. Teríamos filhos, compraríamos uma casa e viveríamos o sonho. Mas esse sonho acabou. Caim era encantador, e foi fácil me envolver nesse caso. Convenci-me de que vê-lo uma ou duas vezes por semana não prejudicaria meu casamento. Era apenas uma fuga inofensiva. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas agora Donald tinha ido embora, e eu não fazia ideia de como consertar a bagunça que eu tinha feito. Peguei meu celular para ligar para Donald, mas o número dele estava desligado. Em desespero, liguei para os pais dele. O pai dele atendeu, mas seu tom era frio. Donald já foi embora, e, no que me diz respeito, você pode ir para o inferno, disse ele, desligando antes que eu pudesse responder. Olhei em volta do apartamento. Parecia mais vazio do que eu esperava. O armário de Donald estava quase vazio. Faltavam alguns livros nas prateleiras. Sacos de lixo pretos estavam no chão da cozinha. Abri um deles e encontrei coisas que Donald havia jogado fora. Aquilo me atingiu em cheio. Meu peito apertou enquanto eu estava sentada à mesa, encarando sua aliança e a finalidade do seu bilhete. Como pude ser tão descuidada? Enquanto eu tomava um gole de vinho, minha mente fervilhava. Não havia solução rápida. Eu havia destruído tudo, e estava dolorosamente claro que eu havia subestimado a determinação de Donald. Naquela noite, não fui muito longe. Eram quase 22 horas quando vi Melanie sair correndo do Hilton, pegando um táxi como se sua vida dependesse disso. Ela provavelmente pensou que eu estava no hospital, completamente alheia ao fato de que eu sabia da traição dela. Ela tinha planejado passar algumas horas com Caim antes de voltar para casa, mas eu impedi isso. Liguei minha moto Africa Twin e o motor rugiu, um som reconfortante em meio ao caos. Esta moto, com seu potente motor de 1000 cilindradas, manoplas aquecidas e protetores de motor, foi feita para aventuras como a que eu estava prestes a viver. A segurança sempre foi minha prioridade. Eu já tinha visto muitos motociclistas acabarem no pronto-socorro com ferimentos graves. Naquela noite, fui para um Holiday Inn Express do outro lado do rio. Exausta física e emocionalmente, tudo o que eu queria era um banho quente, uma refeição reconfortante e uma cama. Ao entrar no meu quarto, percebi que aquele hotel simples era o começo da minha nova vida. A ironia não me passou despercebida. Na manhã seguinte, dirigi até a casa dos pais de Donald na esperança de obter respostas. O carro dele estava na garagem, então toquei a campainha. Miriam, a mãe dele, atendeu, mas quando me viu, seu rosto endureceu como pedra. Ela bateu a porta na minha cara sem dizer uma palavra. Toquei a campainha novamente, recusando-me a sair. Finalmente, Matthew,
O pai de Donald atendeu com uma expressão fria. O que você quer? Ele perguntou. Por favor, Matthew, eu implorei. Preciso falar com Donald. Preciso explicar. Você chegou tarde demais. Ele saiu de Albany ontem à noite. Mesmo que eu soubesse onde ele está, não lhe diria, respondeu ele, com a voz mais fria que eu jamais ouvirá. Matthew, me dê uma chance. Podemos resolver isso, implorei, desesperada. Você acha que ele vai te perdoar depois de tudo que você fez? Você teve um caso de 2 anos, Melanie. Saia da nossa varanda e não volte mais, disse ele antes de bater a porta novamente. Desabei no degrau, sentindo-me completamente perdida. Quando toquei a campainha mais uma vez, Matthew entreabriu a porta, lançando-me um olhar fulminante. Rapidamente, disse, diga a ele que preciso falar com ele. Por favor, peça para ele me ligar. Mas seu semblante não suavizou. Derrotada, voltei para o nosso apartamento e encontrei uma carta colada na porta. Era da advogada de Donald, Amanda Lehman. Abri-a com o coração disparado. A carta era dolorosamente clara. Eu não estava mais no plano de saúde de Donald. Nossas finanças estavam divididas e o seguro de vida dele havia sido transferido para os pais dele. Donald não queria mais nenhum contato. Qualquer comunicação teria que ser feita através de sua advogada. A ideia de que tudo aquilo ia acabar me atingiu como um trem desgovernado. 8 anos juntos. 4 deles casaram-se e eu tinha estragado tudo. Um mês depois, eu estava em Terra Nova, finalmente sentindo uma paz que não conhecia há anos. Passei mais de uma semana explorando a ilha, pedalando por paisagens deslumbrantes e conhecendo pessoas amigáveis e acolhedoras. Na península de Avalon, vi um alce atravessar a estrada. Curioso, mas inofensivo. Mantive distância e esperei que ele voltasse para a mata antes de continuar. Eu havia sido avisado sobre a grande população de alces, então me certifiquei de cavalgar durante o dia. Em Pearl Harbor, depois de visitar o Cabo Spear. O ponto mais oriental da América do Norte. Parei para tomar um sorvete. Enquanto estava lá, tive um pneu furado. Incrivelmente, 4 pessoas se ofereceram para ajudar. Foi uma mudança bem-vinda em relação à fria indiferença que deixei para trás em Albany. Liguei para a Associação Automobilística Canadense, CAA, e eles providenciaram rapidamente o transporte da minha moto para uma oficina em St. Matthews, uma cidade próxima com ótimos hotéis e restaurantes. Enquanto minha moto estava sendo consertada, me hospedei em um pequeno e aconchegante hotel no centro da cidade. Naquela noite, fiz uma longa caminhada, refletindo sobre a liberdade e a clareza que havia conquistado em apenas algumas semanas. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar novamente. O hotel em St. Matthews era o lugar perfeito para relaxar. Isso me proporcionou um espaço para relaxar, lavar roupa e recarregar as energias. O bar e o restaurante aconchegantes me fizeram sentir como se estivesse em um alívio bem-vindo de tudo que eu tinha passado. Na oficina de motos, conheci Greta Flanagan, uma companheira de viagem. Ela era de Berlim e estava vivendo sua própria grande aventura. Ela estava indo para Marrocos para explorar a África de bicicleta. Greta era alta, com 1,80 metros, cabelos escuros e traços marcantes. Seu suave sotaque alemão contribuía para o seu charme. Conversamos sobre nossas viagens e ficou claro que compartilhávamos o amor pela aventura. Ela só ficaria na cidade por mais 3 dias, então a convidei para jantar. Para minha surpresa, ela aceitou e combinamos de nos encontrar em um restaurante local chamado The Salt Cod. Parecia o lugar perfeito para a Terra Nova. Naquela noite, tivemos uma ótima comida, bebidas e uma conversa que fluiu naturalmente. De manhã, acordei e encontrei Greta ao meu lado. Tinha sido a melhor noite que eu tivera em anos, e pela primeira vez em muito tempo, me senti vivo. Passamos o dia seguinte juntos, conversando sobre nossas viagens e as vidas que tínhamos deixado para trás. Greta era cativante, e eu me vi atraído por seu espírito aventureiro. Ela já havia viajado 40.000 quilômetros e planejava percorrer outros 20.000 antes de voltar para a Alemanha. Seu objetivo era explorar o litoral da África. Um plano muito mais ambicioso do que meu próprio roteiro pela América do Norte. Inspirada pela coragem dela, liguei para meu pai para conversar sobre mudar meus planos. Para minha surpresa, ele me encorajou, lembrando-me de fazer o que me parecia certo. Com o apoio do meu pai, perguntei a Greta se ela estaria disposta a me levar para a África.
Eu não tinha certeza se havia alguém esperando por ela em casa, mas arrisquei. Durante a viagem, acampávamos em áreas remotas, longe das estradas principais, para evitar chamar a atenção. Ali, a sobrevivência dependia do preparo. Gasolina, água e comida eram prioridades máximas, então nos certificávamos de estocar sempre que possível. Percorrer o Saara Ocidental e a Mauritânia de bicicleta foi como entrar em outro planeta. A paisagem era árida, avassaladora e, ao mesmo tempo, de uma beleza estonteante. O percurso de Leon a Dakhla representou um novo nível de resistência. Mais de 1.800 quilômetros de calor e poeira testaram nossa resistência e nossas bicicletas. Greta me lembrava constantemente de me manter hidratado, me importunando como uma treinadora. Meu camelback carregava 4 litros de água, que eu esvaziava todos os dias. E eu precisava de ainda mais nas nossas paradas para descanso. Em certo momento, paramos para descansar, e quando Greta precisou se agachar, não resisti e tirei uma foto. Ela me alcançou, pegou meu celular e acabamos rindo como crianças. Esses momentos de diversão nos mantiveram sãos em meio às condições difíceis. O isolamento do Saara Ocidental significava que levávamos combustível extra, e acabei usando-o mais de uma vez. Minha Africa Twin, com seu motor maior, consumia mais gasolina do que a BMW da Greta, então decidi que precisaria de um tanque auxiliar para viagens futuras. Problemas mecânicos eram inevitáveis, e quando minha moto quebrou, passamos 3 horas consertando-a na beira da estrada. Foi frustrante, mas a calma e a praticidade da Greta nos mantiveram firmes. Dormir no deserto foi difícil, mas a proximidade que compartilhamos em nossa pequena barraca fez tudo valer a pena. Há algo inesquecível em fazer amor sob um céu estrelado, cercados apenas por areia e silêncio. Atravessar a fronteira senegalesa em Dama foi surpreendentemente tranquilo, graças às dicas de outros motociclistas. Saint-Louis foi a primeira cidade que encontramos, e o contraste entre seus arredores pobres e as áreas mais ricas era gritante. Ficamos em um hotel econômico e seguro perto de um prédio do governo, aproveitando 2 dias de descanso muito necessário. Durante esses 2 dias, mal saímos do quarto, nos deliciando com comida, risadas e até mesmo com a piscina do hotel. Quando finalmente saímos, por $50 a diária, desfrutamos de comodidades que custariam muito mais em casa. Ao verificar meu e-mail usando o Wi-Fi do hotel, vi mensagens dos meus pais e um bilhete do meu advogado. Melanie havia escrito perguntando onde eu estava e quando voltaria. Pedi aos meus pais e ao meu advogado que mantivessem minha localização em segredo. Melanie ainda não havia entrado com o pedido de divórcio, mas eu estava pronto para fazê-lo eu mesmo, caso ela não o fizesse. Meu futuro estava à minha frente, não atrás, e naquele momento eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Mas havia novos horizontes à nossa frente, então seguimos para o sul em direção a Dakar. Dakar é diferente de qualquer cidade que eu já vi. A capital do Senegal pulsa com energia e contrastes. Carros caros e scores caindo aos pedaços serpenteiam pelo trânsito caótico, um sinal claro da desigualdade social na cidade. Mas todos aqui estão focados na sobrevivência, fazendo o que for preciso para alimentar suas famílias e manter um teto sobre suas cabeças. Insisti em reservar um hotel na praia, pois precisava de um descanso merecido depois dos dias exaustivos no deserto. Greta e eu tínhamos dividido as despesas da maior parte da viagem, mas eu sabia que o dinheiro dela estava acabando, então paguei essa. Passamos 3 dias maravilhosos relaxando à beira-mar, explorando a cidade e curtindo ser turistas. Certa noite, Greta me disse que viajar comigo a tinha deixado incrivelmente feliz. Eu sorri e disse a ela que, silenciosamente, ela estava salvando minha vida. Seu espírito aventureiro me deu uma nova perspectiva de vida, e eu não tinha palavras para agradecê-lo o suficiente. A realidade, porém, é implacável. Ao verificar meu e-mail, encontrei uma mensagem da doutora Meg Hogarth, administradora-chefe do Albany General Hospital. Dr. Donald Taft, esperamos que tenha aproveitado suas férias e esteja descansado. Infelizmente, devido à doença de um colega, o senhor deverá retornar até o dia 1º do próximo mês. Por favor, entre em contato comigo imediatamente. Doutora Meg Hogarth, administradora-chefe. Tudo que é bom acaba, e parecia que minha aventura não seria exceção. Por ora, decidi ignorar o e-mail e seguir em frente. Viajar de Windhoek até a cidade do Cabo pareceu a maneira perfeita de encerrar nossa estadia juntos em Dakar. Providenciamos o envio de nossas motos por via aérea. 2 dias depois, embarcamos em um avião de carga rumo ao Windhoek. O voo em si já foi uma aventura.
O avião era velho, os pilotos pareciam jovens e os ventos fortes tornavam tudo muito tenso. Quando finalmente pousamos e vimos nossas bicicletas nos esperando, soltei um enorme suspiro de alívio. A viagem até a cidade do Cabo durou 5 dias, repletos de paisagens deslumbrantes e momentos inesquecíveis. E as noites que compartilhamos foram cheias de paixão. Voltar para Albany foi uma sensação estranha. Meu irmão Matthew me recebeu no saguão do hotel, parecendo animado. Caramba, cara, você está ótimo. Onde você esteve? No exterior, respondi vagamente. Como você sabe que eu estive aqui? Perguntei. Tenho uma reunião. Mamãe e papai disseram que você estava tirando um tempo do trabalho e da Melanie, mas não mencionaram onde você estava. Então, o que aconteceu com a Melanie? É uma longa história. Eu te conto tudo no jantar hoje à noite, eu disse. Uma refeição caseira parece ótima. Após uma breve conversa, contei a Matthew que precisava ir ao hospital para ver meu chefe. Matthew, sempre o elo de ligação com a família, rapidamente começou a ligar para todos. Provavelmente a mãe, o pai e a esposa dele, Megan. Para anunciar meu retorno. A caminhada até o hospital foi curta, e o ar fresco da manhã me fez lembrar de tudo que eu havia deixado para trás. Passar pelo prédio onde Melanie trabalhava foi estranho, mas continuei andando. O Dr. Hogar me cumprimentou calorosamente. Depois de revisar meu novo horário, fiquei sabendo que trabalharia em turnos de 12 horas pelos próximos 6 dias. É claro que esse número poderia chegar a 18 em caso de emergências. Naquela noite, jantei com Matthew e Megan. Assim que entrei, Megan me abraçou forte. Donald. Como você está? Sentimos sua falta, disse ela. Estou bem. Obrigada por perguntar, respondi, entregando pequenos presentes aos filhos deles, que imediatamente saíram correndo para brincar. Megan não perdeu tempo. Muito bem, vamos ao que interessa. O que aconteceu entre você e Melanie? Por que você foi embora? Dei uma risadinha, desconversando. Que bom te ver também, Megan. Uma cerveja cairia muito bem. Matthew captou a indireta e pegou 3 garrafas na cozinha. Enquanto me encaravam, expectantes, suspirei e disse, imagino que queiram saber a história toda. O que a mamãe e o papai contaram para vocês? Megan cruzou os braços, visivelmente frustrada. Eles não nos disseram nada, disse ela. Eu até tentei entrar em contato com a Melanie, mas ela não quis dizer muita coisa. Tudo o que sabemos é que você tirou uma licença do trabalho e desapareceu. Então, o que realmente está acontecendo? Durante a meia hora seguinte, relatei os últimos 5 meses. Deixei de fora alguns detalhes mais sórdidos, como o relatório completo do investigador, por achar que não eram necessários. Concentrei-me nas minhas viagens. Especialmente o tempo que passei na África. E isso naturalmente levou a perguntas sobre Greta. Contei-lhes um pouco sobre ela, o suficiente para satisfazer a curiosidade deles, mas guardei os detalhes mais pessoais para mim. O jantar foi servido com mais cerveja, e respondi a perguntas sobre meu período no exterior. Depois, mencionei meu plano de encontrar um lugar temporário para ficar enquanto trabalhava no divórcio e decidia. Meus próximos passos. A viagem com Greta mudou minha perspectiva de vida, e a ideia de voltar para o hospital fingindo que estava tudo bem parecia insuportável. Estar de volta a Albany me fez lembrar do meu casamento fracassado. Pensar em Melanie deixou um gosto amargo na boca. Ela me enganou por tanto tempo, e eu jurei nunca mais deixar isso acontecer. Minhas viagens me mostraram que existem mulheres boas e honestas por aí. Mulheres íntegras que não mentiriam nem trairiam seus parceiros. Se Melanie tivesse sido honesta comigo sobre querer sair do casamento, as coisas poderiam ter terminado sem toda essa dor. Naquela noite, peguei um Uber de volta para o hotel, aliviada por finalmente ter encerrado o assunto com minha família. Na manhã seguinte, comecei a procurar um novo apartamento. Um colega de trabalho me disse que Donald estava de volta à cidade. Aparentemente, alguém no hospital o tinha visto. Minhas tentativas de contatar os pais dele foram recebidas com a resposta fria de sempre: me deixe em paz. Desesperado, decidi esperar do lado de fora do hospital, na esperança de vê-lo. Durante 4 noites, estacionei perto da entrada, observando o fluxo constante de ambulâncias e funcionários. Na segunda noite, precisei usar o banheiro e entrei. Um segurança gentilmente me indicou o caminho, mas quando perguntei sobre Donald, ele disse que não podiam divulgar nomes de médicos sem agendamento. Frustrado, fui embora. Na quarta noite, finalmente o vi.
Meu coração disparou quando ele caminhou do estacionamento até a entrada. Quase o chamei, mas ele desapareceu lá dentro antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Pelo menos agora eu sabia que ele tinha voltado. Voltar ao pronto-socorro foi como mergulhar novamente no caos. Ferimentos por arma de fogo, acidentes de carro, esfaqueamentos. Tudo muito familiar, mas ao mesmo tempo diferente depois da minha experiência na África. Ataques cardíacos e derrames eram tão comuns aqui quanto na África, lembrando-nos da luta do país contra a obesidade. Na África, os desafios de saúde eram outros, as pessoas tinham menos, comiam melhor e eram mais ativas. 2 semanas depois de voltar, encontrei-me com meu advogado para finalizar os detalhes do divórcio. Não havia muito o que dividir. Sem crianças, propriedade mínima, então eu disse a ela que Melanie podia ficar com tudo do apartamento. Eu não queria mais nenhum vínculo com aquela vida. Minha advogada já tinha preparado a papelada, e eu disse para ela protocolar imediatamente. Para minha surpresa, Melanie não havia entrado com o pedido de divórcio. Presumi que ela quisesse seguir em frente rapidamente após o caso. De qualquer forma, o processo já estava em andamento e senti um alívio enorme. A vida fora do hospital era solitária. Minha moto ainda estava a caminho de volta da África, então decidi comprar outra. Depois de pesquisar um pouco, optei por uma KTM 890 Adventure R perfeito tanto para a cidade quanto para trilhas acidentadas. Não foi barato, mas senti que era um investimento na minha recém-descoberta liberdade. Quando cheguei em casa, um homem de terno estava me esperando do lado de fora do meu prédio. Melanie riu, perguntou ele, checando o celular. Sim, quem é você? Ele me entregou um envelope grande. Você foi notificado, disse ele secamente. Antes que eu pudesse responder, ele deu um passo para trás, tirou uma foto minha segurando os papéis e foi embora. Eu sabia que isso ia acontecer, mas ver tudo em preto e branco ainda doeu. Meu advogado enviou um e-mail confirmando que Melanie havia sido notificada. Mesmo que ela demorasse, ainda cumpriríamos os requisitos legais para um divórcio consensual em 6 meses. Foi um processo simples, mas marcou o fim definitivo de um capítulo que eu não queria reviver. Naquela noite, a campainha tocou. Eu segui Donald 2 noites atrás, depois de vê-lo sair do hospital. Ele não foi muito longe. A poucos quarteirões da nossa antiga casa, agora só minha. Saber onde ele morava era uma coisa, encontrar coragem para confrontá-lo era outra. Depois de dias de reflexão, vesti uma roupa que eu sabia que ele gostava. Calça jeans skinny, salto alto e uma blusa branca sem mangas. Meu cabelo estava preso em um rabo de cavalo, simples, mas elegante, exatamente como ele preferia. Peguei sua cerveja favorita e uma garrafa de Chardonnay para mim, na esperança de quebrar o gelo. Quando toquei a campainha do apartamento dele, meu coração disparou. Olá. Donald. É você. Quem é esse? Perguntou ele, com a voz distante. Sou eu. Melanie. Sua esposa. Silêncio. Posso subir? Perguntei, com a voz trêmula. A pausa pareceu uma eternidade. Então a campainha soou. Entrei apressadamente, com medo de que ele mudasse de ideia. Ao pegar o elevador até o andar dele, minhas pernas fraquejaram. Quando cheguei à porta, bati de leve, prendendo a respiração. Quando o interfone tocou, pensei que fosse outro advogado ou alguém vendendo alguma coisa. Não esperava que fosse a Melanie. Ouvir a voz dela me inundou de emoções. Raiva, confusão e algo que eu não conseguia identificar. Contra o meu bom senso, eu a deixei entrar. Nos instantes que ela levou para chegar à minha porta, minha mente fervilhava. Por que ela estava ali? O que ela queria? Lembrei a mim mesma que eu já havia superado tudo e estava em um lugar melhor agora. Respirando fundo, abri a porta. Ela parecia bem, embora cansada. A mulher que ainda era tecnicamente minha esposa estava hesitante à minha porta. Abri-a mais e fiz um gesto para que ela entrasse. Olá, Melanie. O que há atrás aqui esta noite? Perguntei, mantendo um tom neutro. Olá, Donald. Queria conversar. Tem sido difícil falar com você. E ainda mais difícil de encontrar, disse ela, com a voz incerta. Fui até a cozinha e notei a garrafa de vinho na bolsa dela. Peguei uma taça, coloquei-a no balcão e fiz um gesto para que ela me entregasse o vinho. Tinha tampa de rosca, então abri e servi uma taça para ela. Ela me ofereceu uma IPA, mas recusei. Não, obrigada.
Estou de plantão no hospital hoje à noite, eu disse, servindo-me um copo de Coca-Cola zero. Apontei para a mesa. Vamos sentar aqui, disse com firmeza. A mesa parecia mais apropriada para esta conversa. Não o sofá, onde uma falsa sensação de amizade possa se instalar. Melanie não perdeu tempo com conversa fiada. Ela foi direto ao ponto, explicando o motivo de sua presença ali. Donald parecia mais sério do que eu jamais o vira, e isso me deu um nó no estômago. Você me assustou quando ligou para o hotel e disse a Caim que eu estava morta, eu disse, com a voz trêmula. Ele não reconheceu sua voz. Quando cheguei em casa e vi seu bilhete e sua aliança, fiquei em choque. Tirei a aliança de ouro dele da minha bolsa e coloquei sobre a mesa. Ele olhou para ela como se fosse venenosa e não a tocou. Tentei entrar em contato com sua família, mas eles não quiseram falar comigo. Seu pai ficava me mandando para o inferno. E acho que mereci isso. Desde que você foi embora, minha vida tem sido um pesadelo, eu disse, esperando que ele demonstrasse alguma empatia. Donald não respondeu imediatamente. O que você esperava que eu fizesse, Melanie? Descobri que você estava com o Kanye Eason há quase 2 anos. Achou que eu simplesmente ignoraria? Achou que eu era tão tolo assim? Na verdade, eu sei que achou. Não é assim, eu disse fracamente. Então, como foi? Retrucou ele, com voz cortante. Eu me sentia sozinha, admiti. Você estava sempre no hospital. Nunca em casa. E quando você estava em casa, estava muito cansado para passar tempo comigo. Então isso torna a traição aceitável? Perguntou Donald. Ignorar nosso casamento é aceitável? Por que você simplesmente não me disse que queria terminar? Por que mentir para mim por tanto tempo? Sua voz estava carregada de mágoa e raiva, e seus olhos permaneciam fixos na mesa. Ele sequer conseguia olhar para mim. Dei um longo gole para me acalmar antes de perguntar. Você assinou os papéis do divórcio? Não, disse ela baixinho. Eu não quero o divórcio. Quero que sejamos uma família novamente. Eu ainda sou sua esposa, Donald. Quero ser sua esposa e a mãe dos seus filhos. Eu ri amargamente. Você só pode estar brincando. Você realmente está tão iludido assim? Eu ainda te amo, disse ela, com a voz trêmula. Não vou fazer nada para estragar isso. Quero que a gente volte a viver juntos. Voltar a ser amantes. Quero que tenhamos a família com que sonhamos. Olhei para ela incrédula. Jesus, Melanie. Você está delirando. Não vou ser seu marido nem por um dia a mais do que o necessário. Meu advogado está pronto para dar prosseguimento ao caso. Em Nova York, 6 meses de separação são suficientes para entrar com um pedido de divórcio se o casamento estiver irremediavelmente rompido. E você fez um ótimo trabalho em destruir tudo. Acabou. Nós acabamos. O que será preciso para você entender isso? Melanie estendeu a mão por cima da mesa, com desespero estampado no rosto. Donald, nós podemos fazer isso funcionar. Eu sei que podemos. Não, não podemos, eu disse firmemente, levantando-me. Você arruinou qualquer chance disso quando escolheu dormir com outro homem. Este relacionamento não tem mais conserto. É hora de seguir em frente, Melanie. Acabou. Volte para sua vida. Levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Terminei meu último gole de vinho e me levantei, tentando reunir coragem. Talvez se eu pudesse apenas tocá-lo. Lembro do que tínhamos. Talvez ainda houvesse uma chance. Dei um passo à frente, peguei sua mão e o puxei para perto de mim. Toquei seus lábios, na esperança de algum sinal de que ele ainda sentia algo por mim. Por um instante, ele ficou paralisado. Então ele se afastou, com um rosto indecifrável. Não se esqueça de levar isto, disse ele friamente, apontando para sua aliança de casamento sobre a mesa. Guardei o celular na bolsa e saí do apartamento dele. Enquanto caminhava até o carro, a ficha caiu. Era o fim. Donald tinha ido embora. A vida que tínhamos, os sonhos que compartilhamos. Todos tinham ido embora. Eu o amava, mas joguei tudo fora por algo que nem sequer importava. Caim conseguiu o que queria, e eu perdi tudo. Não tive outra escolha senão assinar os papéis do divórcio e deixar Donald ir embora. Eba, estou divorciada, exclamei em voz alta, segurando os papéis finalizados nas mãos. Era oficial. Melanie e eu não éramos mais casados. Um alívio me invadiu. Finalmente me senti livre,
Pronto para recomeçar. Greta estava sempre presente, enviando e-mails e vídeos que me faziam lembrar dos momentos incríveis que passamos na África. Suas atualizações alegravam meus dias. Ela mencionou que tinha novidades para compartilhar, mas eu não fazia ideia do que poderia ser. Fosse o que fosse, eu estava ansiosa para saber. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida era realmente minha. Presumi que a grande novidade de Greta fosse sobre seu livro ou vídeos. Isso parecia provável, dada a paixão que ela tinha pelo seu trabalho. Já fazia uma semana desde que meu divórcio fora finalizado, e agora eu estava no aeroporto internacional de Albany me preparando para um voo de 15 horas até Berlim. Primeira parada, O'Hare em Chicago, depois Heathrow em Londres, finalmente, Berlim-Brandenburg. Eu precisava ver Greta. Já fazia quase 2 meses desde que nos separamos após nossa viagem à África, e eu precisava saber se o que tínhamos em comum ainda existia. Se não, eu voltaria para Albany e decidiria o que fazer. Talvez eu me juntasse aos Médicos Sem Fronteiras. O salário não era ótimo, mas o trabalho era gratificante. Após aterrissar em Berlim, passei pela alfândega sem problemas, peguei minha mala e um táxi até meu hotel na Alexanderplatz. O Park View Hotel era um pouco melhor do que os lugares simples em que Greta e eu ficamos na África, mas pareceu um luxo depois do longo voo. Depois de um banho rápido e um lanche, saí para encontrar o escritório da Greta. O Google Maps facilitou tudo, e descobri que o local de trabalho dela ficava a apenas 15 minutos de caminhada. Enquanto caminhava, tentei controlar minhas expectativas. Aparecer sem avisar poderia dar em qualquer coisa. Ou ela ficaria radiante em me ver, ou se perguntaria por que eu não a tinha avisado antes. Quando cheguei, encontrei o nome dela na lista telefônica do prédio e peguei o elevador. Na recepção, uma jovem me cumprimentou em alemão. Sorri e perguntei se poderia falar com Greta Brown. Os olhos dela se arregalaram e ela rapidamente fez uma ligação antes de me dizer: Greta ou alguém chegarei em breve. Por favor, sente-se. Sentei-me numa poltrona macia, sentindo-me estranhamente constrangido enquanto as mulheres passavam e me olhavam. Estavam me olhando porque eu era uma anomalia, ou era apenas impressão minha? Antes que eu pudesse pensar mais sobre o assunto, uma mulher deslumbrante se aproximou de mim. Doutora. Tart? Ela perguntou. Assenti com a cabeça e ela me conduziu pelos elegantes corredores de vidro do edifício. Eu estava consciente dos meus passos, repentinamente ciente da atenção que estava atraindo. Será que eles sabiam quem eu era desde o início? Então Greta apareceu numa esquina, o rosto iluminado enquanto corria em minha direção, me abraçando pelo pescoço e me tocando nos lábios. Donald. Quando você chegou aqui? Ela exclamou. Algumas horas atrás, respondi com um sorriso. Fiz o check-in no hotel e me arrumei primeiro. Não queria parecer um mendigo e ser expulso pela segurança. Ela riu, pegou na minha mão e me conduziu até sua sala de edição. Quero mostrar a vocês no que tenho trabalhado, disse ela. Greta estava completamente diferente da imagem que eu tinha dela na África. Usava uma saia preta esvoaçante e uma blusa branca impecável, e seus saltos tilintavam suavemente no chão. Ela parecia profissional, mas eu não conseguia deixar de me lembrar dela com seu equipamento de motociclista. Ou melhor ainda, completamente nu. As lembranças da África ocupavam um lugar especial no meu coração. Enquanto conversávamos sobre seu livro e vídeos, ela me disse que algumas partes do conteúdo seriam publicadas no YouTube, mas o restante seria exclusivo do site da editora. Você tem tempo para jantar? Perguntei. Adoraria conversar melhor. Sim, ela sorriu. Quanto tempo você vai ficar em Berlim? 3 dias, mas posso prolongar a minha estadia se necessário. O que você tem em mente? Greta me surpreendeu com sua resposta. Quero que você conheça minha família. Já falei muito sobre você para eles, e eles estão ansiosos para te conhecer. Ah, exclamei, surpreso. Suponho que posso fazer isso. Mas primeiro preciso comer, e gostaria muito de experimentar uma cerveja alemã de verdade. Não, você não vai, disse ela firmemente. Estou indo embora agora com você. Faz meses que não te vejo, e tenho notícias importantes para compartilhar. Meu nome é Greta. Ao sairmos do prédio, senti que as pessoas nos observavam, com evidente curiosidade. Segurei a mão de Donald, animada e nervosa. Caminhando de volta para o hotel, fiquei pensando se ele havia relembrado nossa viagem à África. Será que ele sentia tanta saudade de mim quanto eu sentia a dele? Eu esperava que sim,
porque tinha uma notícia que mudaria a vida dele para lhe contar. Quando chegamos ao quarto dele, mal o deixei fechar a porta antes de o abraçar. O toque de Donald era familiar e novo ao mesmo tempo, e percebi o quanto eu sentia a falta dele. Ele me fazia sentir viva de um jeito que ninguém jamais havia feito. Durante meses, senti como se estivesse prendendo a respiração. Agora, com Greta em meus braços, finalmente pude respirar novamente. Ela era tudo para mim. Perfeita em todos os sentidos. Há poucos dias eu estava preso no pesadelo do meu casamento, mas agora aqui estava eu com uma mulher que reacendeu minha paixão pela vida. Eu não queria que isso acabasse. Enquanto estávamos deitadas juntas depois, virei-me para Greta e perguntei suavemente: então, quais são as notícias importantes? Ela sorriu misteriosamente, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Você descobrirá em breve, disse ela. Quando finalmente saímos do quarto do hotel, já eram quase 21 horas. Depois de um banho rápido, decidimos jantar no restaurante do hotel. A comida estava excelente e encontrar uma boa cerveja na Alemanha não foi difícil. Greta me surpreendeu ao pedir uma Coca-Cola Diet em vez de sua cerveja habitual. Ergui uma sobrancelha. Coca-Cola zero? Não cerveja, ela sorriu. Simplesmente não estou com vontade hoje à noite. Enquanto jantávamos, decidi perguntar sobre a família dela. Então, por que eles querem me conhecer? Já contei tudo sobre você para eles, ela respondeu. Eles estão curiosos sobre nossas viagens pela África e animados para conhecer alguém dos Estados Unidos. Meus pais já visitaram os Estados Unidos algumas vezes para ver minha tia na Flórida. Ela mora perto de Tampa, adora praia e diz que isso ajuda com a artrite dela. O riso dela era contagiante, e eu não consegui evitar sorrir enquanto ela continuava. Podemos pegar o trem para a casa dos meus pais amanhã, se você quiser. A viagem dura cerca de 6 horas. Onde eles moram, no sul. Meu pai trabalhava como engenheiro na Volkswagen e agora está aposentado. Minha mãe era contadora antes de se aposentar. Vou ligar para eles hoje à noite para avisar que estamos chegando. Decidi deixar as coisas fluírem, embora conhecer os pais dela tenha sido um pouco assustador. Enquanto jantávamos demoradamente, Greta voltou a falar comigo. Então, você é oficialmente um homem livre, disse ela com um sorriso. Eu sorri. Sou sim. Tenho a documentação para provar. Peguei os papéis do divórcio e os coloquei sobre a mesa. Aqui está a liberdade em preto e branco. Ela examinou o papel, com os olhos brilhando. Parabéns. Como se sente? É uma sensação boa, eu disse. Era inevitável. Depois que descobri que ela estava me traindo há quase 2 anos, se ela quisesse continuar casada, não teria feito isso por tanto tempo. Dei de ombros, tomando um gole de cerveja. Então, quais são seus próximos passos? Perguntou ela, com curiosidade na voz. A pergunta dela me fez parar para pensar. Conhecer a família dela não era apenas uma apresentação casual. Parecia significativo. Durante meses, compartilhamos uma conexão mais profunda do que a maioria dos casais desenvolve em anos juntos. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo avaliada. Não sei por quanto tempo mais quero ficar em Albany, admiti. O hospital quer que eu volte, e o salário é bom, mas tem muita história ali. Preciso de um novo começo. Talvez explorar outra parte do mundo. E você me contagiou com a vontade de viajar. Você sabe que a maior parte da culpa é sua. Ela riu. Bom, fico feliz por ter sido uma influência tão ruim. Na manhã seguinte, fomos ao apartamento da Greta para que ela pudesse arrumar algumas coisas. Depois de confirmar os planos com os pais dela, pegamos um táxi até a estação de trem. Sempre adorei os trens europeus. Eles são pontuais, fáceis de usar e não possuem a segurança rigorosa dos aeroportos. Nossa viagem para o sul foi tranquila e, quando chegamos, os pais de Greta nos receberam calorosamente. Seu pai, Thomas, era alto e imponente, enquanto sua mãe, Elizabeth, tinha um sorriso gentil que me lembrou Greta. Não demorou muito para perceber a semelhança. Elas compartilhavam os mesmos olhos expressivos e cabelos, embora Greta tivesse herdado os traços fortes do pai. Thomas nos levou até seu carro, uma Passat Station Wagon bem conservada, e fomos até a casa deles. A casa era antiga, mas impecável, com um interior moderno que havia sido completamente reformado. Elogiei Thomas pelo trabalho bem feito. Meu pai é construtor, e acho que ele aprovaria o trabalho que você fez aqui. O elogio pareceu enchê-lo de orgulho. Ele me ofereceu uma cerveja enquanto nos acomodávamos na sala de estar, onde Greta trouxe bebidas para todos.
Cerveja para Thomas e para mim, vinho tinto para Elizabeth e água para ela. Enquanto bebíamos nossos drinks, senti a curiosidade deles me pressionando. Seus olhares praticamente gritavam: conte-nos sobre você. Para quebrar o gelo, decidi direcionar a conversa para eles. Então Greta me disse que você trabalhou para a Volkswagen, eu disse, me virando para Thomas. Isso foi tudo que ele precisava para se encorajar. Ele começou a explicar detalhadamente seu trabalho como engenheiro, incluindo as complexidades dos sistemas de produção e a qualidade da manufatura alemã. Eu ouvi atentamente, assentindo com a cabeça e fazendo perguntas para demonstrar meu interesse. Elizabeth era mais reservada, mas quando o assunto se voltou para sua carreira na área contábil, ela compartilhou histórias de sua época trabalhando para uma grande empresa antes de se aposentar. Ela e Thomas tinham grandes planos de viagem, especialmente para lugares mais quentes como a Espanha ou a Grécia. Sonhavam em comprar uma casa de férias no litoral para escapar dos invernos rigorosos da Alemanha. A conversa me pareceu familiar, lembrando-me da minha própria família. Meus pais compraram uma van para viajar pelos Estados Unidos, mimando os netos em cada parada. Eles esperavam que eu aumentasse a família, mas esse sonho morreu com o meu casamento. O jantar foi um banquete, e o entusiasmo de Thomas pela engenharia alemã não diminuiu ao longo da noite. Ele me contou, orgulhoso, que foi o motivo pelo qual Greta começou a andar de moto e que ainda tinha uma BMW 1200 na garagem. Ele planejava me mostrar a moto amanhã, junto com uma moto menor que eu usava para passeios curtos. Apesar de sua intensa vigilância, apreciei a paixão de Thomas pela vida e a maneira como ele se dedicava à sua família. Elizabeth, embora mais reservada, tinha um humor afiado e uma cordialidade que me fez sentir acolhida. Quando chegou a hora de dormir, eu esperava ficar em um quarto separado do de Greta. Para minha surpresa, Elizabeth havia separado toalhas para nós duas no mesmo quarto. Enquanto Greta e eu nos acomodávamos na cama, decidi manter o respeito e deixei minha roupa íntima. Eu não conseguia me livrar da sensação de que ainda estava sendo avaliado, e a última coisa que eu queria era dar aos pais dela um motivo para desaprovar. Greta percebeu minha hesitação quando me deitei na cama usando apenas cueca boxer. Algo que eu normalmente não fazia. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela com um sorriso travesso. Estamos na casa dos seus pais, expliquei. Não me sinto à vontade para ficar nu aqui. Ela deu uma risadinha suave e se aproximou. Tire-as. Não te vejo há meses e quero você por perto. Suas palavras sussurradas derreteram minha resistência. Enquanto as tirava, não consegui resistir à tentação de provocá-la. Quanto tempo? Greta inclinou a cabeça, confusa. Quanto tempo que? Quantas semanas? Repeti. Você sabe que sou médica, não é? Sei como é uma mulher grávida. Tem uma pequena barriguinha se formando, então acho que umas 3. Talvez 3 meses e meio. Greta ficou paralisada por um instante antes de um sorriso se abrir em seu rosto. Ela se levantou, pegou sua bolsa e voltou com um teste de gravidez de plástico que mostrava 2 linhas azuis inconfundíveis. Meu coração parou quando a ficha caiu. Eu ia ser pai. Ela explicou que havia consultado um médico em Berlim cerca de um mês atrás e que tinha uma ultrassonografia agendada para a próxima semana. De repente, a conexão que tínhamos compartilhado na África se reacendeu. E minhas esperanças de algo mais parecia completamente possível novamente. Revirei rapidamente minha bolsa, com as mãos tremendo, e tirei uma caixinha que havia trazido por precaução. Voltei para a cama e abri, revelando um anel. Você quer casar comigo? Eu perguntei. Os olhos de Greta se encheram de lágrimas, e seu rosto se iluminou de alegria. Sim. Sim, sim. Ela exclamou, me abraçando forte. Enquanto nos abraçávamos apertado, percebi que precisávamos dar a notícia aos pais dela. Vesti-me rapidamente e abri a porta. Para sua surpresa, Thomas e Elizabeth estavam parados no corredor, com expressões de surpresa. Já vamos sair, eu disse, sorrindo. Greta se vestiu rapidamente e juntas fomos para a sala de estar anunciar nosso noivado. Elizabeth não pareceu surpresa. As mães sempre sabem, mas Thomas pareceu agradavelmente surpreso. Ele não ficou chateado com o casamento da filha com um americano. Para meu grande alívio. Greta e eu nos casamos em uma pequena cerimônia em Berlim, com a presença dos pais dela, alguns amigos e colegas da editora onde ela trabalha. Foi íntima e perfeita, com cerca de 30 convidados no total. Ao retornarmos para Albany, decidimos nos estabelecer perto da minha família. Negociei turnos mais curtos no hospital em troca de um salário menor, pois queria passar o máximo de tempo possível com minha esposa grávida. Encontramos uma linda casa de 4 quartos,
perfeita para criar filhos, a uma curta distância de carro da casa do meu irmão. Greta deu à luz gêmeas, cada uma pesando quase 3 quilos. Nossas vidas se tornaram um turbilhão de mamadas, trocas de fraldas e tentativas de roubar alguns momentos de sono. Elizabeth e minha mãe competiam ferozmente para ser a melhor avó, enquanto meu pai e Thomas se uniam em torno de planos ambiciosos para reformar e ampliar nossa casa. Eu não conseguia acompanhar o ritmo deles e nem tentei. Refletindo sobre tudo, percebi o quanto eu havia evoluído. Perder Melanie tinha sido devastador na época, mas a traição dela acabou me libertando para encontrar a verdadeira felicidade. Conhecer Greta foi a sorte que mudou tudo. Se eu não tivesse furado o pneu em Newfoundland naquele dia, talvez nunca a tivesse conhecido. Agora eu tinha uma esposa maravilhosa, 2 filhos lindos e uma vida cheia de promessas.